Sabe o que eu ouvi? Aquilo ali pra mim foi um balde de água fria, falar assim, não, eu tenho que tomar uma decisão e tenho que cair fora daqui. Eu vi o seguinte, isso é um plano de Israel e do Jorge Soros para dominar o mundo através do vício da cannabis. Gente, vocês estão malucos, vocês são psiquiatras e vocês estão precisando de antipsicótico, porque não é possível. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre as, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Quando foi que você imaginou que um dia seria possível ter acesso a cannabis medicinal por aplicativo? Igual a gente pede comida, chama um táxi, faz compras. A Bliss é o primeiro aplicativo do mundo autorizado pelo Google e pela Apple Store, já foi destaque na revista Forbes e conta com mais de 500 mil usuários. Ao baixar o app Bliss, você cria sua conta, responde algumas perguntas rápidas sobre a sua saúde, faz uma consulta com um médico prescritor sem precisar agendar e, em caso de prescrição, recebe um plano terapêutico completo à base de cannabis medicinal. O mais legal é que a consulta custa apenas R$ 89, mais barato que uma consulta popular. Então, acesse o site appbliss.com ou vá nas lojas de aplicativo e pesquise pela Bliss. Bliss se escreve B-L-I-S e faça sua consulta ainda hoje para ter acesso aos seus produtos direto da fábrica, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. A narrativa que predomina no Brasil canábico é a do óleo, do CBD e da farmácia, onde não cabem flores de cannabis. Mas, em vários países do mundo, a flor da maconha não só tem uso medicinal, como é também a principal via de tratamento. Isso acontece em países como Estados Unidos, Canadá, Israel e Alemanha. E tem uma razão farmacológica para isso que quase ninguém explica direito. É que a flor da cannabis carrega os terpenos intactos, as formas ácidas dos canabinoides ainda ativas e um buquê que qualquer processo de extração, por melhor que seja, inevitavelmente reduz. No episódio 103 do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com o Dr. Wilson Lessa, médico psiquiatra e vice-presidente da Ambicam, a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, que lançou uma cartilha para esclarecer o uso terapêutico das flores. A gente entrou fundo nesse território que tanta gente evita para discutir a diferença entre fumar e vaporizar, por que a flor age em menos de 15 minutos enquanto o óleo leva mais de uma hora, o que isso muda na prática para quem usa cannabis para dor aguda e por que, ao não passar pelo fígado, o consumo vaporizado praticamente não interfere com outras medicações. Aperta o play para entender sobre cannabis in natura antes de usar ou de opinar. Dr. Wilson, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Eu que agradeço o convite e é um prazer aqui representando a Ambicam poder falar um pouco sobre esse tema, que é um tema sensível, mas super importante de ser conversado. Super importante que, né, inclusive fora do Brasil é um tema que já é conversado e muito discutido, porque, enfim, a gente vai entender ao longo do episódio. Mas antes de tudo, Dr. Wilson, eu queria que você contasse pra gente, para os nossos ouvintes, que porventura ainda não te conheçam, quem é você, quem é o Wilson Lessa na cannabis? Como você já disse, eu sou médico psiquiatra, né? Me formei em medicina em 2001, e aí na época a residência em psiquiatria eram 2 anos, aí fiz 2002, 2003, em janeiro de 2004 fiz a minha pós-graduação, minha residência médica em psiquiatria.
né? Logo que eu terminei a residência, eu fui para Roraima, né? Morava no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e a gente tem que fazer o serviço obrigatório do Exército, né? E eu tinha muita curiosidade de conhecer a Amazônia. E eu coloquei meu nome como voluntário, mesmo sendo que era obrigatório, mas que eu queria ir para a Amazônia. E na hora me chamaram, né? Me chamaram para trabalhar lá em Boa Vista, Roraima. E chegando lá, eu trabalhei 1 ano no Exército, conheci minha companheira, a gente se juntou, se casou. E por lá eu passei 18 anos. Mas eu só fiquei 1 ano no Exército. Aí tive algumas situações ali complicadas que prefiro não comentar dentro do Exército, apesar de que é um trabalho legal, mas dependendo da chefia, aquilo pode ficar bem complicado, sabe? Porque realmente é uma hierarquia que tem muito poder, e quando começa a querer influenciar na nossa atividade profissional, faça isso, faça aquilo, e você não concorda, isso é muito complicado. E aí eu decidi ir trabalhar com os Yanomami, e no ano de 2005 e 2006 eu trabalhei diretamente com os Yanomami como médico assistente. E foi uma experiência assim, bastante transformadora, né? Porque a gente se quebra todo do que a gente acha que a gente conhece, do sistema de medicina, o próprio conceito de saúde e doença. E isso é muito interessante pra gente, né? A gente fala muito sempre em construir conhecimento e tal. Só que parte desse entre aspas, construir é desconstruir. E essa foi uma experiência bastante importante para mim, que inclusive que eu acho que me moldou para poder ficar mais aberto ao tema do uso mensal da cannabis, quando isso começou a ficar cada vez mais próximo, mais aparente. E, na verdade, em 2011 eu assisti um filme bastante interessante, Quebrando o Tabu. E nesse filme, apesar de ser um filme que falava de vários assuntos, mas eles colocavam a questão do uso medicinal, né? Ali o Fernando Henrique, o Drauzio Varela já falava alguma coisa. Aquilo me chamou bastante atenção. É curioso que na faculdade teve um professor de psiquiatria que falou que a cannabis tem um efeito anticonvulsivante bastante conhecido, mas não explicou melhor sobre isso, por quê, quando. E é interessante, naquela época era muito difícil a gente ter acesso a artigo científico. Se hoje a gente, com um clique, e até às vezes com algum tipo de atalho, a gente consegue acessar artigos científicos com muita facilidade, naquela época você ia na biblioteca, pedia, iam ter que ver se achava alguma coisa, uma referência. Então não era uma coisa muito simples. Hoje em dia é muito fácil isso. E na faculdade foi esse o contato que a gente teve com a questão dos mensal da cannabis. O restante era só dos eventuais prejuízos, alguma coisa assim. Agora, foi assistindo o Ilegal realmente, que teve uma virada de chave importante para mim. E logo depois que eu assisti, eu tentei entrar em contato com algumas pessoas que tinham no filme, né? Porque eu estava em Roraima, eu estava longe do circuito ali, São Paulo, Rio de Janeiro, o circuito sudeste. E aí quem me respondeu foi a Cidinha, da Cultive, né? E falou, olha, que legal que você está interessado, contou um pouco da história, o mais pormenor assim da Clara. E ela falou, olha, vai ter um congresso que a Unifesp vai estar promovendo, com o título Maconha Outros Saberes, né? Que eles já tinham feito um outro congresso. E aí, isso foi em 2017. E ali eu conheci o Elisaldo Cardini, uma galera bastante interessante também desse movimento. E aquilo me fortificou muito, viu? Porque eu vi realmente que tinha base científica, fundamento e que tinha também uma campanha contra, né? Algo assim muito forte. Ali já ficou muito claro para mim de que não seria por isso mesmo tão necessária a sua entra, né? Nessa luta. Tão necessária a entrada. E foi muito interessante, que naquele momento eu fiquei numa encruzilhada. Porque a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ali um pouco antes de ter me procurado, eu já fazia parte da ABP ali desde 2004, né? E aí eles me procuraram para ser um representante da ABP lá em Roraima. Na verdade, eu já fazia esse papel, porque tinha um outro médico que tinha saído, mas eles, naquele ano, justamente em 2017, eles tentaram essa aproximação para eu poder estar participando mais das coisas, blá, blá, e eu comecei a fazer esse trabalho com eles. E aí veio essa questão da cannabis. E logo eu entrei em conflito na época com o presidente, que hoje é o presidente ainda, o cara tá mais de 15 anos de alguma forma no poder, e entrei em conflito com essa situação da cannabis, e ali eu percebi que realmente era um assunto muito tabu para ser conversado ali. No ano de 2019, aí passou 2018, eu fiz questão de ir para Israel, né, para conhecer o professor Rafael Mechou, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Estava tendo um congresso lá também, conheci o professor Yossi Tan, que também é da equipe do professor Rafael Mechou. O professor Rafael Mechou era vivo nessa época ainda, conhecemos ele pessoalmente, e ali eu vi que era uma coisa muito séria, sabe, que não era brincadeira.
E quando eu voltei, inclusive, eu conversei com algumas pessoas da BP e falei, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo lá para fora. Sabe o que eu ouvi? Aquilo ali para mim foi um balde de água fria, falar assim, não, eu tenho que tomar uma decisão e tenho que cair fora daqui. Eu vi o seguinte, isso é um plano de Israel e do Jorge Soros para dominar o mundo através do vício da cannabis. Eu falei, gente, vocês estão malucos, vocês são psiquiatras e vocês estão precisando de antipsicótico, porque não é possível que vocês tenham uma ideia equivocada. Ouvi isso, sabe? E aí no ano de 2019, aí foi a gota d'água mesmo, eu, num congresso que estava tendo no Rio de Janeiro, e eu sempre em outubro, congresso de psiquiatria, logo no começo do ano, eu pensei, junto com algumas alunas, a gente fazer uma pesquisa lá no Congresso de Psiquiatria sobre a percepção dos psiquiatras sobre o uso medicinal da cannabis. 15 questões escolhemos, 15 questões muito bem pontuadinhas, e aí enviei para a BP que eu queria fazer essa pesquisa. O que eles falaram? Não, você precisa de uma aprovação do comitê de ética de você. Eu falei, lógico, eu sei disso, mas eu preciso de uma aprovação primeiro de vocês, que vocês deixam fazer, para poder levar para o comitê de ética, que senão não vão aprovar nada? Eles nem vão querer avaliar nada. Claro. Eles fingiram de doido, deram de doido. Não, você tem que ter primeiro. Daí eu falei, gente, não é assim que funciona. Eu mandei a lei, inclusive. Me enrolaram até outubro no Congresso. Um mês antes, elas vão me perguntar, e aí, a gente vai poder? E eu falei assim, olha, não foi aprovado, a gente pode ir tentar ir ver o que vai dar, mas não é garantir que a gente vai conseguir fazer o trabalho ou mesmo publicar. A gente chegou lá no Congresso. No dia do Congresso, o pessoal de Roraima, vendo meu desespero, fizeram uma autorização especial que nunca tinha sido feito para poder fazer, só que depois teria que ter a autorização deles, né, da BP. Eu cheguei, mostrei para o presidente da BP na época, falei, olha, tá aqui a autorização que saiu hoje, excepcional. Falou, infelizmente não tem como a gente reunir o nosso conselho agora, então você deixa para o ano que vem isso aí. Eu falei, não é possível disso. Falei, eu trouxe 2 alunas aqui, consegui uma coisa difícil, não é possível. Não, é assim que vai ser. O que acontece? Como tinha um termo de consentimento livre esclarecido, sabe? Eu tomei a liberdade e falei assim, olha, vocês podem fazer, pedem a assinatura dos médicos, depois a gente vê o que vai acontecer uma vez que eles falaram isso pra gente. Resultado. Depois falei pra eles que tinha feito o negócio. 1 ano depois, não me responderam. 1 ano depois disso, já por outubro de 2020, eu recebo um e-mail mal educado dizendo que eu tinha incorrido com uma infração ética gravíssima por levar alunas e aplicar um questionário que eles não sabiam que eu iria aplicar. Eu falei, olha, o que vocês vão fazer com essa... Não levaram nada para CRM, nada disso, mas colocaram como ABP, né? Eu só falei o que aconteceu. Eu falei, olha, isso é um absurdo que está acontecendo. Eu respondi no grupo de e-mail, né? No grupo de WhatsApp, na época dos presidentes dos núcleos ou regionais da ABP. Falei, isso é um absurdo que está acontecendo, isso é puro preconceito. Vocês não sabem o que está acontecendo lá fora, ou sabem, estão fingindo que não sabem. Descasquei. Resultado. O cara que hoje é o presidente da BP, que na época era presidente da BP também, me tirou do grupo, mandou um recado e passou, olha, tirei você do grupo que agora vai ter comentários muito ruins ao seu respeito, eu não queria que você visse isso, é para te proteger. É uma cara de pau, assim, sem tamanho, né? E a partir dali eu falei, bem, agora, já que eu vi que o que está acontecendo, não tenho como voltar para trás, vi tudo que eu passei ali de perseguição, até para fazer uma pesquisa clínica. Uma pesquisa clínica, sim, na verdade, em clínica, uma pesquisa a percepção dos psiquiatras. E não tinha uma questão complicada, era tudo assim, o que você acha que aonde que age os cannabinoides? Mas assim, expôs que a galera não sabia nada, já em 2019, sendo que já tinha sido saído lá uma resolução em 2014, a primeira resolução, né? Uhum. Resultado, a gente fez 106 questionários naquele congresso. A gente não pôde publicar e nem vai publicar porque não teve autorização. Mas das 106 pessoas que responderam, só uma tinha um mínimo conhecimento sobre o assunto. Mas e sabe o que acontece? É um médico que se formou em Portugal, não era dentro do Brasil que ele tinha se formado. Eu não tô dizendo que Portugal ensina melhor do que isso hoje no Brasil, talvez não. Mas você vê que naquela época aconteceu isso, claro. Esse era o retrato. E digo pra você, eu não sei como é que seria hoje, seria muito diferente, tá? Se eu fosse no congresso de psiquiatria. Confesso pra você que eu não sei se seria diferente. Mas assim, então eu cheguei nessa inflexão, né, e ali tomei a decisão, falei, olha, então estou saindo da BP, não quero mais fazer parte, não sou obrigado a fazer, eu posso continuar sendo psiquiatra, porque eu tenho título de especialista em psiquiatria e em psiquiatria forense, não sou obrigado a participar da ABP, né, a gente só é obrigado a pagar o nosso CRM mesmo, e assim, comecei assim, eu falei, agora é a hora de arregaçar a manga e tentar trabalhar com o quê? Com informação, né? Então eu sou professor da Universidade Federal de Roraima, concursado, mas eu estou aqui desde 2022, estou aqui na Paraíba, e aí estou fazendo exercício provisório aqui do
no meu concurso lá de Roraima. Então, eu sou professor hoje na Universidade Federal da Paraíba. Estou no 2º ano do mestrado aqui em neurociências e tocando um estudo clínico duplo cego, randomizado, com adultos com TDAH e com o canabigerol, né, um óleo rico em canabigerol, de uma associação do Brasil, né, da PEP, lá do Rio de Janeiro. Então, assim, é fazer barba, cabelo e bigode, né, porque a associação é um outro tema interessante que a gente vai conversar, e eu fiz questão, assim, depois de muito bater a cabeça, falei, não, vamos fazer o core de associação. Hoje é a única associação, salvo engano, que está oferecendo o canabigerol. Talvez já tenha alguma outra já trabalhando com a planta, mas eu não sei o óleo em si, não estou sabendo ainda. E a gente está tocando esse estudo, e é isso, e fazer parte aí, estamos na Associação Médica Brasileira de Endocannabidologia, que não é uma especialidade médica, nem uma área de atuação, mas é um campo de estudo sobre o sistema endocannabinoide e sobre as aplicações clínicas da cannabis sativa. E aqui na Paraíba, além do curso de medicina, também ajudo a professora Kate Albuquerque, que é uma grande precursora aí do ensino de cannabis no Brasil, ela que criou a primeira disciplina de cannabis medicinal no Brasil. Ajudo ela no curso de biomedicina, que lá ela tem uma disciplina optativa de cannabis medicinal e endocannabidologia. Isso porque ela não conseguiu montar no curso de medicina, que ela também é professora lá. Eles não aceitaram, o colegiado não aceitou. E não aceitou estudar sobre um sistema fisiológico. Então, para ver como que a gente tem preconceitos em várias camadas quando o assunto é cannabis, endocannabidologia. Isso é importante ser pontuado para entender por que tem muito médico que fala contra e às vezes os pacientes falam assim, gente, mas será que aquele médico que me falou certo, que tem potencial estava claro. certo? Quem que está certo nessa história? As pessoas se confundem muitas vezes. Com né? certeza. E aí, justamente, a gente hoje vai falar muito das flores, porque é um tema que tem muito disso, né? Muito de quem será que tá certo nessa história toda. Então, Wilson, me conta um pouquinho, assim, como é que foi que surgiu essa ideia da Ambicam lançar essa cartilha sobre as flores agora nesse comecinho do ano? A Ambicam já tem um trabalho de pelo menos aí estamos entrando no 4º ano agora. Já foram feitas 2 cartilhas. A primeira cartilha foi sobre um uso mais generalizado, as principais indicações, mas sem entrar muito em detalhe. E é importante que é uma cartilha que ela tem um aspecto assim, muito para o público leigo também, não é só para médicos, né? Então ela tem um caráter mais explicativo e de fácil acesso, fácil entendimento. Então teve essa primeira do uso, alguns efeitos colaterais, alguma coisa assim mais geral. Teve uma segunda cartilha muito importante que foi sobre os canabinoides e anestesia, né? Um grupo de anestesistas que participam da Ambicam fizeram uma cartilha excepcional, e aí explicando o que tem que parar, o que pode continuar, e para os médicos, o que se vai ter que usar um anestésico um pouco mais por causa das interações medicamentosas, disso tudo tem uma cartilha bastante importante. E a terceira cartilha foi essa sobre o uso terapêutico das flores, que é um tema tabu e que, de alguma forma, a gente sabe que, o que está inscrito lá nas 2 resoluções que o CFM fez, embora elas estão sustadas, né? Porque tem a de 2014, depois saiu uma de 2022, substituída a de 2014, a de 2022, logo 2 semanas depois, é sustada. Então, e aí ela tá fica valendo, né? sem. Então, praticamente não está valendo nada. Exato. Assim, a gente está num limbo jurídico. Só que isso não significa que não está tendo perseguição. Está tendo muita perseguição. Você fez uma matéria excelente sobre isso recentemente. Eu sei que a gente não colocou o nome das pessoas, até por conta do sigilo, que isso poderia prejudicar mais profissionais. Tem que proteger, mas para né? você, a coisa está acontecendo a todo vapor, nessa perseguição. E aí, essa decisão da questão das flores é porque, por mais que lá em 2014, 2022, vinha explicitamente dizendo que não é permitido, é proscrito para o médico prescrever partes vegetais natura da planta. Ali, há uns 2 anos atrás, a Anvisa ou fez uma vista grossa, eu não sei exatamente o que aconteceu. E começou a entrar um montão de flor, né? Começou a entrar flor importada, né, lá de fora. Né, e as pessoas estavam importando flores que, pelo caráter que sai lá fora, não são de caráter medicinal, isso é importante ser colocado. Elas não tinham ali um cuidado para ser plantas medicinais, né, para ser o produto para uso medicinal. Muitas vezes, algumas flores começaram a vir com alguns outros componentes dessa história do CBD ser transformado em delta 8, delta 10, HHC, que é uma forma de burlar a proibição do delta 9 THC. E também eu acho que tem uma outra coisa que aconteceu, começou a ter muita publicidade nas redes sociais. Venha se legalizar, comece a fumar o verdinho com receita médica.
E isso acho que criou um problema sério para a Anvisa, que a Anvisa teve que explicitar, não pode, blá, 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 blá. Só que como você falou no começo do programa, em outros países a questão de flor nunca foi tabu. Mesmo em Israel, um país conservador pra caramba e tal, lá as primeiras coisas que apareceram foram flores. E a gente tem vários tipos de flores. Você tem flores ricas em THC, com THC ali até 30%. Aí é uma outra coisa que está sendo discutida agora no Brasil, é uma besteirada essa discussão quando você fala para uso medicinal. Você tinha as flores que eram mais ricas em CBD, as flores que eram mistas, e flores com buquês de terpenos diferentes, que isso acaba modulando muito dos efeitos da cannabis sativa também. Então você vê que em Israel isso começou já dessa forma, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, na Suíça, né? Praticamente esses países todos têm a questão da flor como também uma prioridade. E lá eles nem entram muito no aspecto de tem que ser vaporizado ou tem que ser fumado. Lá existe uma liberdade muito grande para as pessoas escolherem. Então a ideia da cartilha é a seguinte: como a gente sabe que, apesar que é proibido mesmo prescrever, mas que as pessoas estão usando, né, e muitas vezes existe a associação que também está fazendo esse tipo, aviando as flores, uma cartilha dessa de informação, mesmo que a gente não possa prescrever, a gente está proibido de prescrever, mas para informar as pessoas como é que elas deveriam fazer o uso o melhor possível, já que elas vão fazer e já que é uma alternativa. Ano passado ou ano retrasado, acho que eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, porque muita coisa acontece e a gente acaba esquecendo. Mas eu estou aqui em João Pessoa, né? Eu tive junto com o pessoal da Abrace, tive com uma juíza uma juíza federal que tomou uma decisão para que 80 pacientes ali pré-determinados que tinham ali um habeas corpus para poder estar usando flor, eles conseguissem ter essa pressão de flor da Abrace. Isso mesmo contra a questão do CFM, dos CRMs, né? Mas porque essas pessoas apresentam alguma patologia que o uso da flor é mais interessante, bem mais interessante do que o uso do óleo. Quais são elas, assim? Conta pra gente. Pois isso é interessante. Inclusive, foi uma das perguntas que a juíza me fez. Não eram pacientes que eu acompanhava nada disso, mas ela queria saber por que em alguns pacientes era preferível o uso do vaporizado do que o do óleo. Expliquei para ela, olha, boa parte desses pacientes são pacientes que têm algum tipo de dor neuropática grave, quer seja por causa reumática, inflamatória, ou mesmo por conta de algum tipo de neoplasia de câncer. E o uso vaporizado, você alcança um efeito muito rápido em pouco tempo. Então, para algumas situações específicas, isso pode ser crucial e importante. Uma outra coisa importante também é a questão de quem às vezes tem uma certa indigestão ou tem algum problema gástrico específico, intestinal, que o óleo às vezes não cai muito bem para a pessoa, né? Acaba sendo uma indicação também, ou seja, pela rapidez do efeito ou por alguma indisposição. São duas coisas que acabam fazendo diferença. E aí eu te pergunto, né? Minha avó, por exemplo, teve essa questão, assim, ela tipo, não conseguia, assim, pra ela era um negócio, ela quase vomitava em seguida. Só que é uma senhorinha de 78 anos. Então, Wilson, como é que faz, assim, né, nesse caso? De repente, para ela, o melhor uso seria vaporizado. Você já teve essa conversa com uma pessoa da terceira idade que você teve que dizer, olha, mesmo sendo vaporizado, é um uso medicinal? Como é isso, né? Porque ainda tem esse preconceito com o uso fumado ou vaporizado. É uma boa questão essa sua e, assim, e já tem alternativas para isso. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade. Eu converso com um médico que ele é colombiano, passou muito tempo aí na Espanha, né? Que ele desenvolveu um tipo de concentrado, que é um concentrado lipossomal, que ele acaba sendo hidrossolúvel. O que é isso? Ele consegue colocar numa solução salina e fazer uma nebulização, como se fosse uma nebulização de criança. Então, colocou uma mascarazinha daquela pessoa ali, está aspirando aquela nebulização, você está tendo ali os canabinoides dessa forma lipossomal. Talvez para sua voz fosse interessante dessa forma. Em alguns locais já tem, aqui no Brasil não se tem essa tecnologia. Olha que interessante. Né? Mas é uma possibilidade para quem não quer necessariamente vaporizar, né? Agora, a gente tem outras alternativas, por exemplo, se a pessoa tem dor pélvica, se a pessoa tem endometriose da mulher, muitas vezes, ao invés de usar um óleo, pode-se usar um óvulo vaginal ou mesmo um supositório, que você vai ter uma ação muito localizada, não vai deixar a pessoa chapada, nada disso, e vai poder passar a dor da pessoa. Então, sim, tem várias opções. Sem falar a questão dos cremes dermatológicos, que em algumas situações também podem ser utilizados. Então,
é uma mesma substância, mas dependendo da via você pode ter efeitos diferentes. E a grande vantagem do vaporizado, quando a gente pensa também em algumas situações, é que ela não tem um efeito de primeira passagem no fígado, ou seja, pessoas que tomam várias medicações não vai ter a mesma interferência. A desvantagem, que é uma característica, é que o efeito passa um pouco mais rápido, né? Se a pessoa toma um óleo, por exemplo, demora para fazer efeito 1h30 ali, mais ou menos, para começar a fazer efeito, só que ele dura até um pouco mais, 5, 6 horas. O vaporizado, ou fumado, ou nebulizado, é muito rápido, ali menos de 5 minutos já começa o efeito, só que questão ali de 3 horas, ali o avião já está passando o efeito também. Mas para algumas situações pode ser bastante útil e específico, né? Então a gente está naquela situação agora assim de que a Anvisa está discutindo o teor de THC ainda que pode ter e não querem pensar em passar de 0,3, o que é um absurdo, uma vez que a gente tem medicamento na farmácia que é 1 para 1 de THC e CBD. Exato. Né? Então estou nessa discussão e a gente fica pensando, gente, como é que vão discutir a questão das flores, que é algo importante, tem sido tomado várias decisões judiciais, né? Essa decisão da Braskem, eu acho que é o caso mais assim, mais paradigmático, mas no final das contas muitas pessoas conseguem um HC e ali tem que a pessoa pode usar flor e tudo mais, e aí fica essa coisa, parece que não querem falar sobre o assunto, é um tabu falar de flor ainda, e a gente tem que começar a conversar sobre isso. Né? Hoje, para acessar flor no Brasil, então, através das associações e do autocultivo com habeas corpus de cultivo, ou, enfim, com até as 6 plantas lá, quem quiser se arriscar, é isso, né? É isso, é isso. Assim, que quem quer importar pode ter problema, que realmente a Anvisa explicitou que não pode, a pessoa realmente pode ser... Pode perder a mercadoria, né? Pode perder a mercadoria, não é isso que pode acontecer. Agora, Dr. Wilson, eu queria entender, assim, em linhas gerais, quais as diferenças de fumar e vaporizar uma mesma flor? A diferença é, assim, para começar na questão da temperatura, né? Quando você tem uma combustão ali, a pirólise pelo fogo mesmo, ali na ponta do cigarro você pode chegar a 300 até 500 graus, né? E isso aí, de alguma forma, além de perder, transformar algumas substâncias, o próprio calor excessivo, isso pode ser prejudicial para a questão do trato respiratório. E isso levar a uma displasia que pode levar a uma questão de mudança da célula que pode levar a um câncer, por exemplo. Tá? E isso é interessante porque a nicotina mesmo, grande parte do potencial cancerígeno dela não é da nicotina, é da fumaça, da temperatura da fumaça que entra dentro do corpo da pessoa, que pode causar displasia. Olha que interessante. Essa questão da temperatura é tão importante que, por exemplo, lá no sul, aqui no sul do Brasil, que as pessoas tomam o chimarrão não é cancerígeno, o Nex paraguariensis, que é a erva mate, mas a água muito quente, ali no esôfago, aquilo pode aumentar a chance de câncer de esôfago pela temperatura que tem. Quem toma tereré, que é com água gelada, já não tem esse risco, para você ter uma ideia. Então a primeira questão é uma questão de temperatura. Então se a gente fala num cigarro 300, 500 graus, lógico, ali se você põe um filtro, mesmo que seja de papelão, aquilo ali serve não para tirar exatamente sua fumaça, mas para diminuir a temperatura. Isso já ajuda um pouco na redução de danos e a gente precisa falar disso também. Sim. Mas mesmo assim, você ainda vai estar ali com uns 200, 250 graus ali e aqui vai resfriar, logicamente, bom, mas a gente vai ter essa questão da temperatura. A outra coisa, e aí quando você pega um vaporizador, que hoje os vaporizadores têm vaporizador com especificação médica, né? A Alemanha fabrica um grupo de vaporizadores que eles têm autorização dentro daquela agência europeia de saúde para uso médico, né? A Storesby, que é essa empresa alemã. Então, eles têm vaporizadores muito ali calibrados, são Porsches, né? São Porsches, Audis, e você consegue colocar a temperatura que você quer. Então, a partir ali de 170 graus, entre 170 graus Celsius e 185 graus, é a temperatura ideal para a gente pegar os canabinoides, a média dos canabinoides. Abaixo disso pega muito pouco, ou pega alguns mais especificamente, e acima disso você começa a ter já uma pequena combustão mesmo, que seja com o vaporizador. E aí do processo de combustão, quando começa a haver combustão, e pensando no cigarro especificamente, ali alguns subprodutos que são feitos, o benzeno, o tolueno, são produtos que são cancerígenos, são tóxicos, dessa pirólise, né? Logicamente, se tiver com um filtro até, tem um filtro hoje de carvão ativado que Israel faz, né? Você diminui essa possibilidade, mas tem essa questão, né? Então, assim, pensando medicinal, as pessoas têm essa liberdade de pensar no uso do cigarro, mas tem que saber que tem esse certo risco. O vaporizado não tem esse risco da questão da temperatura aumentada como é no cigarro,
e você não tem as substâncias tóxicas porque não tem combustão, né? Então já tem estudos científicos comparando um com o outro, né? Tanto a questão terapêutica, que é muito parecido, isso é importante dizer, mas a questão de fazer uma bronquite, alguma coisa, é maior a chance quando você está usando o cigarro. Tem um estudo interessante que o Abrams fez na Califórnia, um pneumologista pesquisador desse tema. Ele comparou pessoas que fumavam só tabaco, pessoas que fumavam tabaco e maconha, né, e pessoas que fumavam só maconha. E que ele viu que as pessoas que fumavam só maconha tinham menos chance de ter problemas pulmonares, mas tinha lá um pouquinho. Quem fumava tabaco tinha muito, muito, muito mais chance. Quem usava os dois tinha uma chance menor do que quem só usava tabaco. Então ele acredita que até tem um efeito certo protetor para quem usa maconha em conjunto. Essa pesquisa não vem dizendo para a pessoa usar as duas coisas em conjunto, mas vem dizendo que, de alguma forma, quem usava as duas coisas tinha menos efeito colateral ou menos dano do que quem usava só o tabaco. Muito, né? bom isso. Então são coisas pra gente pensar, discutir e eu acho que sempre vale essa discussão, né? E aprender. E, doutor, uso de flor, mesmo que vaporizada, tem alguma contraindicação? Quer dizer, aqui quero fazer uma confissão, que eu dei uma parada com as flores porque começou a atacar a minha ansiedade. Isso foi recentemente, depois de anos fumando, vaporizando ou fumando mesmo e tal, e que tudo certo, mas de repente virou uma chave em mim que tipo, não, errado. Aí eu falei, não, vou ter que parar, assim, tentei ali 2 semanas ainda, mas falei, não, acho que é melhor parar, com muito pesar. Então, isso seria uma contraindicação ou existe uma contraindicação que aparece do nada? Excelente pergunta, né? O que acontece? Hoje, como as flores estão com teores cada vez maiores de THC, muitas vezes elas têm pouco teor de CBD. Né? Lá em 2014, 2015, quando começou a ter no Colorado, eles perceberam, no primeiro momento, que o teor muito alto de THC, com pouco teor de CBD na flor, poderia precipitar muitos efeitos colaterais agudos, como crise de pânico, ansiedade, né? E aí, depois de poucos anos, eles começaram a falar assim, olha, não importa tanto o teor de THC, a gente tem que deixar pelo menos ali 2, 3% de CBD nas genéticas, porque isso protege um pouco do efeito colateral agudo de ansiedade. Lógico, tem pessoas que mesmo com 3% de CBD, mas que tem lá 20, 25% de THC, acabam tendo essas crises. Então, pessoas que têm crise de ansiedade, aí depende da quantidade que se usa também. Às vezes a pessoa, ao invés de fumar um cigarro inteiro, né, utilizar meio cigarro, ou só 1, 2 pegas ali, pode ajudar nesse aspecto. Uma outra coisa que acaba ajudando, às vezes a pessoa utilizar um CBD em óleo também, já que ela não consigo parar do THC, usar um CBD em óleo, como ele tem uma vida mais longa, e a pessoa utiliza aí um THC, não usar uma grande quantidade, mas pode ser que isso module um pouco desse efeito. Então, assim, as contraindicações são muito parecidas com as contraindicações do que a gente tem pensando nos óleos. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem óleos nas associações aqui, né? Óleos ricos em THC, óleos ricos em CBD, óleos ricos em CBG, óleos que são mistos entre um e outro. Né? Então, a gente tem, na verdade, o produto rico em THC também aqui, só que é em forma de óleo. Então, fica um tabu, porque o cigarro não é para... É uma via também. A gente tem que colocar qual é a melhor, qual é a pior, quais são os riscos, mas quanto a questão, a planta é a mesma, você tá... E, na verdade, a flor, ela é até melhor, por um lado, se for pensar assim farmacologicamente, porque tem muita forma ali que ainda tá as formas ácidas, que ainda não neutralizou, né? Você tem os terpenos ali, tudo bem colocadinho ainda, que na forma, quando você vai fazer um óleo, você perde um bocado disso. A gente não pode pensar que quando você faz óleo, você está filtrando de alguma forma várias substâncias ali, né? Que não são só canabinoides e terpenos, você tem flavonoides, tem outras coisas ali também. Então a flor acaba tendo ali... o buquê melhor que você tem é o que tem da flor, né? Muito bom ouvir isso de um médico, maravilhoso. Agora a gente vai para o intervalinho, mas fica aqui comigo que daqui a pouco a gente volta com o Dr. Wilson Lessa. Gente, eu quero contar pra vocês que a revista Brisa vai virar um livro reunindo algumas das mais clássicas entrevistas que fizemos com gente da laia de Ney Matogrosso, Luana Piovani, Gilberto Gil, Ailton Krenak, Helena Rizzo e por aí vai. E também vai ter uma edição impressa trimestral com conteúdos inéditos.
Para isso, a Brisa criou um crowdfunding lá no Catarse para que a nossa Brisa ganhe, enfim, versão impressa. Gostou? Então vem com a gente. É só acessar catarse.me/brisa para garantir os seus exemplares do livro e da revista. Estamos de volta aqui com o Dr. Wilson Lessa, da Ambicam, para falar especificamente e aprofundadamente sobre a questão das flores, né? Das flores medicinais, terapêuticas e tão maravilhosas quanto vários outros subprodutos dessa nossa planta. Doutor, a gente já falou um pouco ali atrás, o senhor chegou a comentar alguma coisa sobre a qualidade da flor, se é um uso farmacêutico, se não é. Eu queria entender um pouco melhor, né? Para ser medicinal, precisa ser de grau farmacêutico, ou, por exemplo, aquelas flores que a gente encontra num clube de cannabis quando viaja para alguns países, né, Uruguai ou para a Europa, já poderiam ser medicinais. E aí, aproveitando, eu também queria ouvir sobre se tem ou não, afinal, terapêutica no famoso prensado. São perguntas bem interessantes e, assim, quando a gente pensa em grau farmacêutico, algumas coisas são importantes. Então, aí, das boas práticas desde o cultivo, né, a verificação do solo, depois da colheita, da secagem, né, tudo isso para poder pensar em grau farmacêutico, de boas práticas farmacêuticas. Agora, por serem substâncias, ali você vai ter efeito medicinal em qualquer um dos tipos, até no prensado. A grande questão é que você pode ter outras coisas ali também, né? Então, é muito comum no prensado adicionarem ureia, né, para poder durar mais tempo. Essa ureia é na forma de xixi mesmo, que é a forma mais barata de ureia. Isso, entre aspas, por um lado ajuda a diminuir o fungo, mas você fica com aquele cheiro mais forte e tal, até potencializa um pouco o efeito. Então não deixa de ter um efeito medicinal, mas você tem mais efeitos colaterais se você não tem um grau farmacêutico com isso, né? E a grande questão também é a questão da quantidade, o quanto você vai ter ali dos canabinoides. Então se você usa lá, a pessoa vai ver uma flor que está lá, uma flor de 15% de THC e 3% de CBD. O que significa isso em termos práticos, se for pensar em miligrama? Né? Essa questão da porcentagem, quando a gente pensa em grama, então 15% você adiciona um zero e você fica com 150 miligramas por grama de THC, se for 15% de THC. Se for 3% de CBD, você acrescenta um zero e fica 30 miligramas de CBD em 1 grama. Então você podendo quantificar ali a quantidade, se você vai usar 0,5 gramas, você vai saber que você vai ter 75 miligramas de THC e 15 miligramas de CBD naqueles 0,5 gramas que você usou desse produto com 15% de THC e 3% de CBD. Outra coisa importante é que a pessoa, mas quanto que eu vou usar? O ideal é que a pessoa, quando ela vai vaporizar, ela alcance a temperatura do seu vaporizador ali, e aí ela faz ali 1 ou 2 puffs, né, que é aquela puxadinha que se faz. Não precisa necessariamente segurar muito tempo no pulmão, até porque está aquecido, tá? Não precisa segurar. Muita gente vai, segura e aperta o nariz. Não precisa fazer isso. Se a pessoa puxar e já soltar ali devagarzinho aos poucos, já é o suficiente. A pessoa que faz isso 2 vezes, ela espera ali uns 5 minutos e apaga o aparelho, espera uns 5 minutinhos. Se não teve, por exemplo, está com uma dor de cabeça ali, né, uma enxaqueca. Se não sentiu ali, ela faz mais umas 2 vezes, espera uns 5 minutinhos e por assim vai, que é o jeito mais seguro de se fazer. É fazer de 2 puffs por vez, esperar 5 minutos até que cesse aquele ou pelo menos diminua uma dor ou algum incômodo que a pessoa está sentindo. Esse é o ideal, né? E fazendo dessa forma, raramente a pessoa vai ficar chapada se tiver um produto com um pouco mais de THC. Ela vai conseguir alcançar aquela dosagem ótima para ela sem ter algum efeito colateral indesejado, né? Isso é importante. Porque o THC tem isso, ele tem esse efeito bifásico muito proeminente. Então, em dose, olha que curioso isso, em dose baixa ele é ansiolítico, ele diminui a ansiedade. Em dose alta ele aumenta a ansiedade. Em dose baixa ele costuma diminuir o apetite. Em dose alta ele aumenta o apetite, até o próprio THC. Em dose baixa ele tem um efeito antiemético, diminui o vômito. Em dose alta ele pode induzir o vômito, que é uma síndrome da hiperemese canábica que é bastante conhecida e que está sendo muito comum agora quando você usa aqueles vaporizadores de líquido e que você tem THC ali a 80%, 90%. Então isso de alguma forma extrapola ali os receptores e você pode ter esse efeito colateral bastante comum. Aqui no Brasil você tem pouco porque a gente não tem, ou pelo menos não tem legalizado os e-líquidos, esses ricos em THC que é 80%, 90% de THC.
É mais difícil acontecer com flor, né? Então, esses efeitos bifaces são bastante dor de cabeça, uma dose baixinha diminui a dor de cabeça, uma dose mais alta pode dar dor de cabeça na pessoa. Então, ele tem esses efeitos bifásicos que tem que ser muito bem respeitados. Mas quanto seria, assim, uma dose baixa de THC? É considerado, quando se fala para o uso médico, tá, uma dose baixa, isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas menos do que 7 miligramas por dia é considerado uma dose baixa. Uma dose intermediária de 7 a 18, né, e uma dose alta acima de 18 miligramas de THC. Pode parecer muito ou pouco, mas para você ter uma ideia, se você faz um baseado, vamos pensar naquele baseado com 20% de THC, uma dose legal de THC. Um baseado você faz de 0,5 gramas, que é um baseado médio, tem 0,5 gramas no baseado. Por ser 20% de THC, você vai ter 100 miligramas de THC no baseado todo. Você vê que se a pessoa fumou todo um baseado, é uma dose alta de THC. Agora, se ela der um peguinho, alguma coisa, aí vai estar ali 1, 2, 3 miligramas, 5 miligramas, que seria o terapêutico, né? E o que acontece? O nosso corpo, ele tem um mecanismo de proteção quando você tem um excesso de THC entrando ali, para não hiperestimular demais os nossos receptores canabinoides, que também não é legal. A gente fala muito em pouco funcionante, mas existem os dois extremos do sistema endocannabinoide. Ou ele pode estar hipofuncionante, funcionando muito fraquinho, porque tem pouco receptor, pouco endocannabinoide, ou pode estar hiperfuncionante, tentando se proteger de alguma coisa. A obesidade é um exemplo desse hiperfuncionante, que a gente tem que diminuir essa ação excessiva do sistema endocannabinoide. Mas, se a pessoa começa a colocar bastante THC para dentro, o corpo, para poder se adaptar, diminui a quantidade dos receptores na membrana das células, principalmente das células nervosas, né, para não ter um hiperestímulo. Só que essa diminuição do receptor acaba não sendo só para o THC, acaba sendo para os nossos endocannabinoides, né? Então, daí essa importância de, mesmo que está utilizando ali, eu não uso medicina, eu uso de outra forma, ali, de terapêutico, por conta própria, mas a pessoa tem que entender um pouco dessa farmacologia para entender que ela pode criar uma tolerância do THC por conta do uso excessivo em grande quantidade. Os receptores, para não entrar em colapso, eles começam a diminuir. A boa notícia é que se a pessoa diminui ou para, os receptores voltam a aparecer de novo. Por isso que às vezes a pessoa fica um tempinho sem usar, sem fumar, aí vai usar, parece que é a primeira vez que ela está usando de novo, né? Porque os receptores estão tudo ativos de novo, né? Gente, tô adorando esse papo, doutor Wilson. E vem cá, no futuro, o senhor imagina que prescrever uma receita de terpenos, por exemplo, específica para um DNA de cada paciente, isso vai acontecer ou você acha que a planta vai ser sempre mais inteligente do que um laboratório? Olha, eu acho que é uma pergunta boa, não tem uma resposta certa, mas algumas pistas a gente tem. Por exemplo, muito se fala, e às vezes de uma forma equivocadamente, porque a cannabis é boa para câncer, mata o câncer. Não, o que a gente sabe é que a cannabis, o que se sabe hoje, para muitos cânceres tem um efeito interessante para a questão de diminuir o efeito colateral de quimioterapia, tá? As náuseas e vômitos, a inapetência, a ansiedade, a falta de sono que dá, ela cabe muito bem para essas questões aí, sem sombra de dúvida. Não é inclusive, é uma das coisas que tem conclusões já, bateram o martelo. Para efeitos colaterais de quimioterapia, isso aí não tem muita dúvida. Agora, para câncer, para células cancerígenas, é bastante complexo, e tem um pesquisador em Israel, o David Meiri, que ele pesquisa necessariamente esse campo dos canabinoides e dos terpenos frente às células cancerígenas. E o que ele percebeu? Que não é qualquer cannabis que vai poder ter um efeito antideoplásico em qualquer tipo de câncer. Então, dependendo da combinação de que você tem entre os fitocannabinoides e os terpenos, você vai ter efeito ou não com as células cancerígenas de determinado grupo de câncer. Então, e ele percebeu também, isso por modelo computacional e agora trabalhando com inteligência artificial, que bastam 3 fitocannabinoides diferentes para você perceber se ele vai ter ou não efeito em determinado tipo de câncer. Então, se você coloca um canabigerol, um THCV e um CBC, né, para determinado tipo de câncer, pode ser que não funcione, mas se põe para um outro tipo de câncer, aquela combinação vai ser bem específica e vai conseguir melhorar aquilo. Se tiver uma coisa diferente daquilo, já não vai. Então eu acho que para câncer a gente vai ter esse desenho muito bem feitinho, mais do que qualquer outra coisa, né? Agora a questão do terpeno, isso aí cada vez vem falando mais, que importa muito também o tipo de terpeno, para você ter um efeito mais sedativo, ou um efeito que dê um pouco mais de ânimo, energia para a pessoa, né? Isso aí está cada vez ficando um pouco mais claro, né? Então acho que a tendência é uma personalização, mas acho que essa personalização vai vir muito em questão da neoplasia, que eu acho que talvez seja um grande ganho que a gente vai ter, vai ser isso aí, esse desenho.
Mas para muitas coisas, as pessoas ainda vão continuar utilizando como se fosse uma planta medicinal que não tem uma prescrição médica. Ou todo mundo pega uma prescrição médica quando vai tomar um chá de boldo, tem que saber quantas folhas exatamente vai colocar ali, qual a dosagem exatamente. Não, existem coisas que são ali do conhecimento popular e, né? Isso é justamente a minha pergunta seguinte, assim, o senhor como médico, acha que a prescrição de uma vaporização de uma flor de cannabis, ela pode ser só simplesmente para quem tiver uma patologia, ou o médico também pode ter a liberdade de prescrever para uma pessoa viver melhor, por exemplo? Aí entra o nosso modelo de saúde e doença, que é um modelo defasado e equivocado. A gente ainda pensa nesse modelo como que a gente só atende quem já está doente, né? E talvez esse seja o grande equívoco desse modelo médico que a gente segue. Talvez se eu tivesse passado lá com o Yanomami, alguma coisa assim, talvez teria essa visão muito forte. Mas a pergunta para mim é que eu acho que deveria ter essa liberdade para não adoecer também, né? Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, né? Eu tenho um sítio e a gente tem montado uma hospedaria rural, e o grande prazer para mim é perceber que ali eu estou trabalhando com prevenção de doenças mentais. Então, no consultório, daqui a pouco eu vou atender, que eu vou falar contigo, que eu passei para atender, mas eu vou atender gente que está doente, que está adoecida, que precisa dessa ajuda para melhorar. Mas a gente tem que ter essa possibilidade de fazer alguma coisa para tentar evitar que as pessoas possam adoecer, né? Eu comecei com turismo e espero que um dia eu possa ir para outros campos também. É isso, maravilhoso. Bom, aqui a gente já está chegando no final, mas antes disso, Wilson, eu quero te levar para os quadros. São 3 perguntas rapidinhas. Bora lá? Bora. Então, Wilson, eu queria saber, assim, para onde ninguém tá olhando sobre o tema da cannabis ou sobre o tema das flores, mas alguma discussão que você gostaria de plantar a semente na cabeça da nossa audiência, que a gente poderia pensar mais a respeito e não estamos pensando. No ano passado, no final do ano passado, o Jornal de Medicina dos Estados Unidos lançou um artigo bem interessante, até a gente publicou na nossa página da Ambicam também, no Instagram, procurar lá, @AmbicamOficial. E ali, nesse artigo, eles mostram que talvez um grande problema seja o hiato que se tem na formação médica e dos profissionais de área de saúde. Eu acho que esse é um ponto que ninguém está olhando, ou muito pouco está se olhando, e que é um absurdo. Você tem remédios nas farmácias hoje que trabalham com o sistema endocannabinoide e você não tem uma aula sobre fisiologia do sistema endocannabinoide nas faculdades até hoje em dia. Isso é um absurdo para mim, sabe? Então, totalmente. E digo para você, eu não tenho dúvida que é por puro preconceito, dado que a gente vê a dificuldade que às vezes se tem para montar uma disciplina dessa, né? Então vai falar, mas não tem nada escrito. Gente, tem remédio na farmácia, vocês querem mais do que isso? E tem muita coisa escrita, nos livros de farmacologia já tem capítulo só sobre isso especificamente. Então este talvez eu acho que seja o maior hiato, e a própria questão das flores também, né, que eu acho que a Anvisa tem que ter coragem para começar a conversar sobre isso também, né? Eu confesso para você, eu não espero coisas boas da Anvisa e acho e é por conta de uma pressão externa muito grande, sabe? O Brasil, com o potencial agrícola que a gente tem, ele bota um monte de país aí a perder. Então, assim, é uma pressão que está vindo de fora muito grande. Ou você acha que os países de fora estão felizes que o Brasil está começando a discutir plantio de cannabis? Com certeza não. Não estão. A maioria não estão, né? Eu acho que essas duas discussões, o ensino, né, e não na faculdade da medicina, mas das áreas de saúde como um todo, e começar a falar sobre as flores de verdade, sem medo, sem preconceito. Muito bom. E aí, quem é o Dr. Wilson quando encerra o expediente canábico? O que você gosta de fazer? Pois eu acho que não é antes nem depois, é durante, né? É isso, eu sou um cara meio assim, hiperativo, e eu não gosto de fazer só uma coisa. Então, como eu te falei, esse sítio agora, tá trabalhando com turismo, tô plantando uvas também para poder fazer uva de mesa e para fazer vinho, né, no Agreste da Paraíba, num local bem bacana, né? E também pensando em um projeto de reflorestamento lá no sítio, que tem algumas áreas que foram degradadas para pasto, a gente quer fazer um reflorestamento, que lá era a Mata Atlântica antigamente. Então é isso, é natureza, ser humano, e o bem-estar de todo mundo, para a gente poder sobreviver ali da melhor maneira possível. E agora, o Cannabis Indica, a gente quer saber qual um livro, um filme, algum conteúdo ou pessoa uma indicação que você queira deixar aqui para a nossa audiência. Esse é um livro legal, que vocês conseguem até achar fácil também, que é um livro do Dr. Todd McCurry, que foi um psiquiatra, já faleceu, né?
ele trabalhou no Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, e lá ele descobriu documentos que eram sigilosos, que estavam ali falando sobre o uso medicinal da maconha, e ele lançou um livro, Marijuana Medical Papers, que tem estudos de 1839 até 1972. É um livro muito interessante, foi bastante disruptivo na época, e ali ele mostrou que, peraí, alguma coisa não está muito certa do que estão falando pra gente, né? Lógico, ele sofreu sanções por conta disso, logicamente, mas é um cara que não se deu por vencido e que acabou mostrando que era possível utilizar cannabis para uso medicinal, sim, na psiquiatria, isso ainda lá nos anos 70. Qual o nome do autor, de novo? Todd McCurrier. Maravilha, vai estar aqui na descrição do episódio também um link para você encontrar esse conteúdo. Então, agora eu queria o seu contato, né? Quem gostou, quem não te conhecia, achou maravilhoso, né, esse papo, e quiser te encontrar, quiser encontrar a Ambicam, enfim, todos os arrobas que você quiser deixar. Isso, então o meu arroba é Wilson Lessa com 2 S's, JR, de Júnior, JR, e da Ambicam, Ambicam Oficial. No Instagram, procure a gente por lá, né? É uma sociedade de médicos, mas a gente traz informações para o público leigo também, e a nossa função é representar a classe médica frente às outras instituições, ou frente ao CFM, CRM, e tentar mostrar que é um tema sério, e é um tema que cada vez que não é falado, cada dia que é deixado de falar, uma pessoa a mais está sofrendo, ou muitas pessoas a mais estão sofrendo por causa disso, né? E a gente precisa tirar o salto alto de achar que a medicina resolve tudo, porque não. A gente tem, pelo menos em psiquiatria, de 30% a 40% dos pacientes são refratários aos tratamentos que a gente tem atualmente. E a gente pode escolher simplesmente fingir que não existe cannabis medicinal, ou estudar e começar a usar com responsabilidade para poder ajudar essas pessoas, que um grupo dessas pessoas, não vai ser todo mundo, mas um grupo importante dessas pessoas que não conseguiram alívio, vão conseguir alívio com a cannabis. Não tenho dúvida disso, porque é isso que a gente vê no dia a dia. Que maravilhoso, doutor Wilson. Eu tô aqui batendo palma, vocês não conseguem ver porque não tem vídeo, mas eu tô aqui batendo palma que eu amei esse papo, eu tinha certeza que ia ser essa maravilha, essa preciosidade de informação, de educação. Então, muitíssimo obrigado, doutor Wilson. Volte sempre, as portas estão abertas para o senhor e vida longa. Eu que agradeço e continue firme no seu trabalho, que é um trabalho super importante, mesmo você à distância, faz uma diferença muito grande pra gente aqui no Brasil e no mundo. Obrigadíssimo. É isso, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.